que não dá profundidade e velocidade que se tinha antes na esquerda com Almiron e Greg Garza, dois jogadores de muita velocidade. Hoje você tem... Salve galera, tudo bem? Maurício Katacho aqui e hoje eu quero falar um pouco da MLS e mais especificamente do Atlanta United e das expectativas. Eu acompanho a MLS há praticamente 2 décadas ou mais e eu acho que de todos os projetos que eu vi, junto talvez com a LAFC, o Atlanta United é um dos que tem um dos melhores projetos de expansão. E claro que eles não estão com um bom começo, mas eu queria falar justamente sobre isso, né? Eu acompanhando nas mídias sociais, acompanhando o Twitter, acompanhando a mídia americana, eu vejo que tem muita gente reclamando já desse começo do Atlanta United, que não foi um começo, de fato não está um começo bom em 4 jogos da MLS, eles só têm 2 pontos, mas eu acho que tem uma explicação para isso, é justamente isso que eu queria comentar rapidamente com vocês, fazer uma breve análise. Não vou entrar em detalhes de equipe e elenco tão a fundo, tá? Mas tendo trabalhado com futebol profissional, com atletas, com clubes, eu sinto que essa é uma coisa recorrente. E até a gente vê, nesse caso aí, essa semana com o Palmeiras, que perdeu, se não me engano, 2 jogos na temporada e perdeu nos pênaltis para o São Paulo e já teve o muro pichado. Então a gente vê isso uma coisa bem recorrente e eu acho que seria importante tentar contextualizar isso, botar um pouco da razão pro pessoal mais passional. Para quem não conhece o Atlanta United, eles têm 3 anos de MLS, chegaram nos playoffs no primeiro ano. No segundo ano, que foi o ano passado, eles foram campeões e foram campeões com estilo. O Joseph Martinez quebrou todos os recordes, quebrou o recorde de artilharia. O Miguel Almiron, que foi um dos melhores jogadores do campeonato, também jogou demais. E, infelizmente, para o time, tiveram algumas saídas. O Tata Martino, no treinador, saiu. O Greg Garza saiu também para o Cincinnati, né, para um time das expansões. E o Miguel Almiron, que foi contratado pelo Newcastle, a maior contratação do Newcastle, e já está destruindo por lá. Então, o time precisava se mexer. E contrataram bem, na minha opinião. Contrataram talvez um estilo diferente, mas bem. Né? Daquele futebol vertical com Tata Martino e com Miguel Almiron, eles foram para um estilo de mais posse de bola cadenciado, contratando Frank de Boer como treinador. O Frank de Boer, que foi técnico do Ajax por 6 anos, teve passagens também como jogador no Ajax e no Barcelona, notoriamente. E como treinador, além dos 6 anos do Ajax, ele também teve um ano que ele passou no Inter de Milão. E ele passou um ano no Crystal Palace, na verdade 10 semanas no Crystal Palace. Ele perdeu os 4 jogos que ele jogou e foi sacado. Acho que foi a pior campanha de um treinador na Premier League. Mas é um treinador que valoriza a posse de bola, que tenta fazer esse jogo construído e que até pela característica de alguns jogadores, e aí os jogadores que estavam vindo para a equipe, que talvez ele pediu ou não, mas que fazem sentido desse contexto. E esses jogadores são muito fortes no marketing também. Basicamente, contratação do Pete Martins, que foi o melhor jogador da América do Sul, campeão aí com o River. Brek Shea, que foi um dos jogadores favoritos da liga, o pessoal talvez do Brasil conhece dele ter jogado com o Kaká no Orlando City, e também o Florentin Pogba, o irmão do Paul Pogba. Então isso só em termos de marketing já fala por si só, e eles repuseram ali as posições, né? O Brek Shea num estilo totalmente diferente do Greg Garza, né? O Brek Shea, um jogador lateral esquerdo de mais de 1,90, um jogador mais cadenciado, que não tem tanta velocidade, em comparação com o Greg Garza, que é um jogador lateral esquerdo menor, mais rápido, né? Então, são estilos bem diferentes. Assim, se a gente falar de Barcelona, seria comparar um Abidal com um Jordi Alba. Mas isso claro que tem uma dificuldade. Você muda o estilo da equipe, você muda a característica de alguns jogadores para tentar jogar no estilo do treinador. E você tem a questão de adaptação. O Pete Martins acabou de chegar, está se acostumando com a MLS, está se acostumando com o gramado artificial que tem lá na Mercedes-Benz Arena, e isso demanda um tempo. E justamente essa questão, e além das questões que o Frank de Boer também teve que se lidar, e o Frank de Boer e o Carlos Bocanegra, né, o general manager do time, e todo mundo no staff, além das lesões, que vários jogadores, Kevin Kratz, George Bello, que teve uma lesão de virilha,
O próprio Pogba, que também está machucado, então o Pete Martinez teve uma lesão leve, mas já está de volta. Então eles tiveram várias lesões nesse começo de temporada, além das questões extracampo. O Darlington Nagbe teve rumores de que queria voltar para o Columbus Crew para jogar com o treinador Caleb Porter, que foi o técnico dele na Universidade de Akron. Ele queria voltar para Ohio, basicamente, onde ele cresceu. Então esses rumores, ele nem desmentiu esses rumores também. Além da questão de contrato do Julian Gressel também. Julian Gressel, um dos jogadores importantes dessa equipe, não chegaram a um acordo, ele ainda está sob contrato, mas enfim, alguns desses fatores extra-campo acabam influenciando no resultado de campo. E um dos principais fatores também, o Atlanta United estava jogando não só a MLS como a Conca Champions. Então, se a gente analisar os últimos 6 jogos, pegar os 5 primeiros jogos, eles jogaram esses 5 jogos em 14 dias. Então, isso dificulta muito, ainda mais no começo de trabalho, em que o treinador não teve tempo de implementar a sua estratégia, as pessoas ainda estão querendo se conhecer, os jogadores estão querendo se conhecer nesse estilo novo do treinador, esse estilo novo de cada um jogar, e você basicamente tem que viajar e se recuperar, né? Treino regenerativo, você não consegue botar em prática as ideias que você tem. Então, isso com certeza afetou um pouco. E analisando caso a caso dos jogos, né? O jogo contra o DC United, ninguém gosta de começar a temporada perdendo, mas acontece, perdeu para o DC United fora de casa, 2-0. Em seguida já teve um jogo contra o Monterrey, perdeu fora de casa, 3-0. Mas só para contextualizar, o Monterrey, que depois passou e jogou contra o Sporting Kansas City, ganhou de 5-0 do Sporting Kansas City, o mesmo Sporting Kansas City que agora, no começo do mês, ganhou de 7-1 do Montreal Impact. Então, aí o Sporting Kansas City está jogando um futebol muito bom. E então você vê que um 3-0 contra o Monterrey no começo de temporada não é nada absurdo. E no jogo de volta, o Atlanta United conseguiu ganhar dentro de casa, mas não foi o suficiente, foi 1-0, não foi o suficiente. Então, não foram resultados absurdos, né? O Monterrey, se você for comparar, por todas as regras da MLS, de salary cap, general allocation money, etc., que, enfim, eu preciso falar disso num outro vídeo, mas acaba mantendo essa paridade na liga, mas ao mesmo tempo tem uma disparidade no continente. Então, só para exemplificar, o time pode ter 3 designated players, que são jogadores que podem receber acima de um valor específico. Se a gente comparasse isso com o Monterrey teria 12 jogadores acima desse limite. Então você percebe que essa diferença de grana já faz com que a equipe seja prejudicada e já não tem um desempenho tão esperado comparativo com os times do México. Depois desses jogos, né, voltando para a MLS, o Atlanta teve 2 empates. Um contra o Cincinnati, uma equipe de expansão que ninguém conhecia, e o Atlanta martelou o jogo todo, teve a chance, fez 1-0, teve a chance de ampliar e fazer 2-3, não conseguiu, e tomou um empate no final do jogo aos 86 minutos. E depois um outro empate, também em casa, de 1-1 também, para o Philadelphia Union. Esse talvez o jogo que o pessoal esperava um pouquinho mais. Philadelphia Union é uma boa equipe também, muito engajada defensivamente, mas esperava-se mais do Atlanta United. E o último jogo agora, contra o Columbus Crew, que eu não sei nem se dá para chamar de jogo, porque estava chovendo demais, o campo estava alagado, e claro que é alagado para as duas equipes, mas foi 2-0 para o Columbus Crew, e uma partida fenomenal do Zach Steffen, o goleiro do Columbus Crew, que fez defesas maravilhosas, e não à toa é o goleiro da seleção americana. Então, quando a gente olha para os resultados da equipe, eles não são absurdos por todo esse contexto de novo trabalho, de novos jogadores, de carga de jogos. Então, eu entendo que todas essas cobranças que tinham aí, que a torcida estava fazendo, com o Frank de Boer, brincando com o nome dele de boring, de entediante, e já pedindo a cabeça dele, é uma cobrança que é muito cedo. Tá? Mas, agora, eu entendo que o Atlanta United vai ter a chance de se recuperar e vai ter a chance de se provar. Pete Martinez, Frank de Boer, todo mundo vai poder se provar. Eles vão enfrentar agora no sábado, dia 13, o New England Revolution, que depois do Atlanta é o pior com pontos por jogos, e que estão sem o capitão, que tomou o cartão vermelho no último jogo. Então tem tudo para conseguir uma vitória.
E eu acho que a partir dessa toada agora, eu acho que o Atlanta United vai conseguir se superar. Tem muita gente já nas mídias sociais também pedindo troca de jogadores ou contratações. E só para dar um pitaco sobre isso, tem muita gente que está reclamando da profundidade do elenco do Atlanta United. E de fato, tem algumas posições que faltam jogadores. Apesar dessas reposições pontuais de Miguel Almiron por Pete Martinez e de Greg Garza pelo Brek Shea, e a adição do Florentin Pogba, que não estava nos planos antes, faltam algumas posições. Franco Escobar hoje é o único lateral direito do elenco. E talvez por isso que o Frank de Boer começou, tirando o último jogo, na verdade, que ele jogou no 4-3-3, todos os jogos anteriores ele jogou no 3-4-3. E claro, talvez porque ele tenha um miolo de zaga muito bom, com o Miles Robinson, que é um novato fazendo uma temporada, talvez o melhor jogador esse ano da equipe. Tem muita gente que fala que ele é um dos melhores no desarme 1 a 1. Inclusive quem falou isso foi o capitão Parkhurst, que já jogou na Inglaterra, que já jogou com grandes jogadores e que falou que ele é um dos melhores, tendo ainda também o Gonzalo Pires, que diz que é um dos paizões do elenco, né, o paizão do Robinson. Então você tem um miolo de zaga muito forte, ainda com o Loranovic, que pode fazer zagueiro, mas que hoje está fazendo volante, até por um dos outros pontos, que é talvez a necessidade de um volante lá. E tem o Remedi também, que é um bom volante que dá uma saída de bola, que dá um toque de bola, mas ambos são mais marcadores e não conseguem contribuir tanto quanto talvez o Frank de Boer gostaria. E talvez o Frank de Boer tenha muita expectativa em cima do Darlington Nagbe. Esse é provavelmente um dos pilares da construção do meio-campo do Frank de Boer, por ele ser um jogador bem vertical, de mobilidade, de construção de jogo. Eu acho que ele é muito similar ao Giuliani Serero, que foi um jogador do Frank de Boer no Ajax. Eles têm até um estilo físico, biotipo, estilo de jogo bem semelhantes, e que eu acho que o Frank de Boer vai conseguir explorar isso bem. Mas falta um jogador ali no meio. Por mais que você trouxe o Pete Martinez, eu acho que faltaria um outro jogador. Hoje você tem alguns jogadores de utilidade ali, o Julian Gressel jogando pela direita, que também fazia lateral, mas que ele é um jogador que pode jogar centralizado, que pode jogar aberto pela direita, e tem que se ver se vai renovar o contrato dele ou não. Na esquerda tem uma briga aí na posição com Brek Shea, que foi contratado, mas jogador muito lento e que não dá profundidade e velocidade que se tinha antes na esquerda com Almiron e Greg Garza, dois jogadores de muita velocidade. Hoje você tem o Pete Martinez, que é um jogador lento e cadencia, e o Brek Shea, que não faz ultrapassagens, né? Um jogador basicamente de mais de 1,90 m e que é um jogador técnico, mas não é um jogador que vai dar aquela profundidade. Então é o Abidal contra um Jordi Alba, se for na comparação. E claro que tem algumas outras opções, como o Mikey Ambrose, que acaba sendo polivalente ali da equipe, e o George Bellow, que é um jogador que veio ali da base do Atlanta, que joga bem, mas que machucou agora a virilha, então talvez não consiga ter essa continuidade. E no ataque, bom, o Joseph Martinez, que é um dos principais jogadores, o principal artilheiro da temporada passada, tem ainda o Ezequiel Barco, que ainda tem que provar para que veio, e o Villalba na direita, jogadores bons, rápidos, técnicos e que pelo menos deram conta do recado, mas falta ainda um outro jogador para dar essa profundidade de elenco, um matador reserva, porque o Romário Williams e o Vasquez não são esses jogadores hoje, mas estão cumprindo o papel, então quebram um galho ali. Então, muita gente está falando, qual é a solução? Contratar? Tem toda a questão financeira. Chamar jogadores da base? Tem o Aciedo e o Dion Pereira, que veio emprestado pelo Watford. Bons jogadores que estão jogando no Atlanta 2, mas que, tomaria uma posição internacional que eu acho que hoje não tem no elenco, e 2, não sei se estão maduros o suficiente. Qual que seria outra solução? Trocas. Então isso é muito comum na liga fechada, na liga americana, de trocar jogadores. Agora, isso também vem com algumas dificuldades. Quem você trocaria? Romário Williams, Vasquez no ataque? Você vai trocar um atacante por um outro? Quer dizer, pode até se buscar um atacante mais experiente, mas os principais pontos de carência hoje não tem umas trocas garantidas. Hoje um jogador que não está jogando tanto, até porque estava machucado, era o Kevin Kratz, mas, por exemplo, é um jogador que é alemão, é o roommate do Julian Gressel, é um jogador que, como é que isso vai impactar a situação do Julian Gressel quando você está
fechando um contrato com ele, você tirar talvez um amigo dele e um jogador profissional, que acima de tudo não é mau jogador, mas que perdeu um pouco de espaço até pelas lesões e tudo mais. Então eu acho que tem uma série de fatores que complicam e que não são tão fáceis de se lidar, que a torcida acha que seja mais simples, mas que no final das contas eu acho que tem que se dar uma paciência para esse elenco e para o Frank de Boer para ele conseguir trabalhar e conseguir tirar o melhor dessa equipe, né? Que nem a gente falou, ele não teve tempo ainda para trabalhar, mas eu acredito que com esse elenco e talvez no meio do ano uma peça ou outra, o elenco e o Atlanta United vão render mais. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham curtido o conteúdo. Vocês ficaram até o final, imagino que vocês tenham curtido. Se você quiser me dar aquele apoio, por favor, dá um like, se inscreve no canal e, acima de tudo, comenta. Eu quero interagir com vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês concordam ou discordam, eu quero criar esse canal de comunicação com vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, ou se vocês quiserem que eu entre mais a fundo na análise das equipes, do elenco e tudo mais, por favor, comentem. Tá certo, gente? É isso por hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Não, porque para os fãs do Atlanta tá um caos, tá tudo errado.